programas de gestão de performance. O quanto que esses programas de fato evoluíram e o quanto que esses programas de fato entregam aquilo que deveriam entregar. Começou provando que eu trouxe o cara certo para fazer as perguntas. Começou muito bem. Cara, e eu já vi também essa discussão em inúmeros fóruns. Acho que é uma discussão que ela é recorrente e ela é sempre calorosa, né? Porque acho que traz opiniões diferentes. Tem. E uma das coisas que eu penso hoje é que olha ele aí, o grande. Fala aí. Grande Rodrigo Pelágio. Como é que vai o senhor? Quanto tempo? Verdade, cara, verdade. O bom, sabe qual é o bom dessas lives? Uma coisa que eu tenho parado para pensar. Cara, o bom é que é um bom pretexto para ver gente que a gente não vê há muito tempo, falar com gente que a gente não fala há muito tempo. Fazer uma resenha diferente, né? Exatamente, tem que inovar, cara. O tema, a palavra da moda agora é inovação, mundo VUCA, o novo normal. Então, no novo normal, a gente conversa assim, com live. Pô, e tá bacana, tem funcionado, cara, tem funcionado, né? A gente tem visto aí que tem gerado um buzz maneiro aí com essas questões todas. Que bom rever o amigo. Sim, isso é bom ter contato com gente boa. Assim, é o que eu falei, uma excelente desculpa. É bom a gente encontrar desculpa, gatilhos para fazer coisas que fazem bem pra gente. Então, tipo, ver um cara como você sempre bom, fiquei feliz. Depois de uma luta, né? Tipo, tentar conciliar a agenda, esse pessoal depois que vira global, cara, é uma dificuldade danada, não dá pra falar, não dá atenção aqui. Tá certo. Mas estamos aqui, tamo junto. Tá certo. Cara, então, aquilo que eu te falei, até explicar, contar para quem está acompanhando, enquanto o pessoal tá chegando aqui, a live de hoje vai ser num formato um pouco diferente. Chamei um grande Pelágio aqui para a gente bater um papo e testar um modelo novo de live, né? Com uma coisa mais interativa, mais descontraída. E eu acho, cara, que eu escolhi o cara certo. Vou até falar um pouco do porquê que eu escolhi, né? Talvez antes de falar do porquê que eu escolhi o Pelágio para inaugurar esse modelo de live, falar um pouco de como que eu conheci o Pelágio, né? Acho que é sempre bom para... Depois vou dar um espacinho para ele se apresentar, falar o que ele já fez aí nessa... Vou falar que é tão longa a história, né? Para não entregar a idade. Mas eu vou falar, fica tranquilo que eu falo, não problema não. Revelações, tá? Promete. Então, mas, cara, eu conheci o Pelágio, trabalhei junto com o Pelágio lá na Souza Cruz, cara, uma empresa que me apresentou, cara, me colocou em contato com muitas das pessoas, cara, dos profissionais, dos melhores profissionais, não só profissional, mas gente de muita qualidade, tanto que eu carrego até hoje. Mesmo distante, a gente está sempre junto, está sempre em contato, está sempre perto. É o tipo de gente que a gente quer manter por perto. Então, conheci o Pelágio lá, ele já tinha feito, quando eu cheguei lá, eu estava indo para a área como coordenador de remuneração, e ele já tinha passado por essa e por outras cadeiras ali no entorno. Então, ele, junto com a Marina Castro, o pessoal da Souza que conhece bem, eram os meus oráculos e os meus alfarrábios. Eu falava, gente, isso aqui, de 5 anos atrás, 6 anos atrás, me ajuda, o que é isso? E, cara, tava sempre lá. E muitas das vezes, eu acho que aí começa jogando de porquê que eu escolhi o Pelágio para participar dessa introdução. Muitas das vezes, quando eu vinha com uma pergunta, cara, me ajuda, me socorre aqui, várias vezes o Pelágio voltava com outra pergunta para me colocar, para pensar, para refletir o que faz sentido. E, cara, de verdade eu te agradeço, porque assim, é muito das coisas que eu coloco no canal. Quem acompanha aqui o conteúdo, uma das coisas que eu bato sempre, acho que a Souza me ensinou muito, e obviamente as pessoas que estavam lá me ensinaram muito, cara, que assim, fazer perguntas para a gente sempre pensar no fundamento, não na resposta pronta, e sempre no fundamento da coisa, na razão, no racional da coisa. E eu acho que isso me ajudou muito a me desenvolver como profissional. Justamente, aí ele me lembrou recentemente dessa habilidade dele de fazer boas perguntas. Ele estava acompanhando aqui uma live, acho que era uma live sobre cargos e salários. Aí depois ele veio e falou, cara, achei legal a iniciativa, não tinha visto ainda. E aí começou a fazer várias perguntas. Eu falei,
Cara, pô, tá aí, boas perguntas. Lembrei dessa habilidade do Pelágio de fazer boas perguntas. Afinal, tem uma propaganda, não lembro de onde que é que fala. Que move o mundo são as perguntas e não as respostas, né? Exatamente. E Exatamente. aí, e aí foi isso. Eu falei, cara, pô, tá aí um modelo novo pra gente fazer de live mais dinâmico. Chamar o Pelágio para fazer essas perguntas ao vivo aqui comigo. E aí, mas como não tem almoço de graça, né? Eu falei, cara, você vai fazer mais perguntas, mas eu vou fazer outras também. E aí a gente troca aqui essas perguntas, faz esse bate-bola aqui. Que Mas tem, mas tem direito pro não sei, né? Porra, não sei. Não sei, minha opinião é essa e, porra, vamos assim. Vamos assim. Ih, picotou um pouquinho aqui. Pessoal, dá um feedback aqui do áudio. Para mim, picotou um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Pela? Eu tô tranquilo. Beleza, deu uma picotada só nessa última aqui, mas eu entendi que você falou tem direito a responder que não sabe. Mas se a gente que não souber, sei. a gente cria uma resposta aqui, não tem licença poética para isso. Beleza. Eu acho que o grande. Já acabei já cobrindo, mas acho que um dos motivos para vocês estarem aqui, investindo uma hora aqui da quinta-feira à noite de vocês, acho que é justamente ouvir essa troca, cara, ouvir o que o Pelágio tem para contribuir, que é um cara que já passou por várias áreas, já tem uma rodagem boa aí dentro de RH. Então, acho que é uma troca legal, uma forma da gente bater um papo e contribuir aí para outras pessoas que independente de outros que estão começando agora na área de RH, ou que não passaram, não tiveram a experiência que a gente já teve em algumas áreas que nem todo mundo de RH passa, área de remuneração, planejamento, ou quem quer também saber das particularidades aí da indústria do entretenimento. Eu confesso que tem alguns motivos para ter chamado o Pelágio, né? Um deles é justamente porque ele é o cara que cuida, né, dos contratos dos globais. Isso já desperta uma curiosidade na galera. Eu falei, pô, quando eu botar isso, a galera vai vir. Mas, para além disso, que isso é um dado, uma informação confidencial, quem trabalha com remuneração sabe que isso aí é confidencial. Para além disso, tem essa questão, cara, de trazer perguntas aí, acho que super pertinentes, que sempre me fizeram refletir, me fizeram crescer como pessoa. E eu espero que contribua também para a galera que está aqui acompanhando também para refletir, porque acho que é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. E agora eu passo a palavra para o Pelá para ele fazer uma apresentação para quem não conhece ele, fazer uma apresentação breve, falando de que ele é, o que ele já fez aí na área de RH. Vamos ver se ele vai revelar aí a idade. Vamos lá, vamos nessa. Bem, nome todo mundo já tá ciente aí, você já citou, eu sou Rodrigo Pelágio. Eu já abro falando minha idade, eu tenho 42 anos. Tô dentro desse mundo de RH desde 2005, então já se vão 15 anos, né? Tive como a escola, a Souza Cruz, assim, de 2005 até 2013, eu fui da Souza, entrei, fui galgando posições, né? Entrei na área de planejamento, de RH, passei para a área de remuneração, onde fiz a maior parte da carreira, depois fui BP de várias áreas. Minha última posição lá na Souza Cruz. Né? Exatamente. Fui encher o saco dos amigos de centro de expertise. Minha última posição lá, eu estava como gerente de RH na fábrica de Uberlândia, como ainda existe lá, e aí de lá eu saí, voltei para o Rio para vir para a Globo. E aí quando vim para a Globo, eu fui fazer uma caixinha que entregava toda a parte de projetos de RH, toda a parte de gestão de performance e toda a parte de indicadores. Comecei nessa área, transitei, depois fui para gerência de remuneração de fato, e acabei nos últimos 2 anos migrando para a área de contratos artísticos lá da Globo. Né? Sou engenheiro de formação, eu gosto de falar isso porque eu caí de paraquedas dentro de RH, por uma história aí que eventualmente a gente pode até passar por ela. E estou na jornada, estou no caminho, cara. Cada dia que passa, acabo aprendendo mais, principalmente agora do mundo que eu estou envolvido, de entretenimento, e passo a questionar os dogmas e os aprendizados que a gente acaba acumulando ao longo dessa trajetória, né? Mas sempre com o objetivo de olhar para frente, de melhorar, enfim, trocar e contribuir com o que a gente puder.
Cara, você fala uma coisa muito legal. Acho que essa coisa de quebrar os dogmas é uma coisa que, pra mim, eu lembro de um vídeo que eu gravei, cara, lá em fevereiro, quando eu decidi criar o canal, falando justamente disso. Acho que quando a gente passa a compartilhar algumas coisas, a gente sempre para refletir se aquilo ainda faz sentido, algumas coisas que você já acredita quando você escreve, quando você se programa para dar uma aula, quando fazer uma live, para compartilhar com alguém de forma programada, você para pensar e refletir se aquilo ainda faz sentido. Isso tem me ajudado muito, assim, cara, nesse processo de reflexão e repensar algumas coisas e olhar para algumas coisas de forma diferente, para além dessa interação, porque acho que esse foi o meu objetivo inicial. Mas quando eu fui para esse. Começou a entrar na moda, todo mundo fazendo live, compartilhando, eu falei, cara, vou fazer também. E aí eu sempre quis trazer pessoas que eu achava que contribuíam. E eu vejo assim, cara, que eu consigo aprender muito. Assim, outro dia eu estava enumerando, organizando assim, algumas coisas, organizando conteúdo para refazer, para reeditar algumas partes do conteúdo para colocar. Eu falo, cara, quanta sacada assim que eu estou absorvendo. Eu fiz talvez no início, no intuito mais de compartilhar. Cara, e a conclusão que eu chego é que eu estou muito mais aprendendo muito, não sei se mais do que o pessoal que está assistindo, mas eu estou aprendendo muito. Então, assim, independente do que, eu estou super feliz, assim, cara. Acho que bem, essa coisa de a gente se refletir, a olhar para a mesma coisa de forma diferente, faz a gente crescer bastante. Não, e nessa linha, cara, tem uma questão dentro do mundo de RH, de remuneração especificamente, que eu sempre fico com um pé atrás e um negócio aqui dentro me falando assim, cara, esse troço muda tanto. E já é uma primeira questão para a gente colocar, para eu colocar em pauta aqui. Que diz respeito a programas de gestão de performance. Assim, vamos lá, desde 2005, né, quando eu disse que eu comecei até hoje, eu passei pela Souza Cruz, que você conhece bem, é uma baita de uma escola em termos de gestão de performance. Passei pela Globo, que a gente teve que construir isso, na verdade não construir, existiam modelos, mas existiam modelos distintos, a gente teve que unificar modelos. Mas a verdade é que eu fico sempre me instigando o seguinte, o quanto que esses programas de fato evoluíram e o quanto que esses programas de fato entregam aquilo que deveriam entregar. Porque assim, a gente sempre fala de fomento à alta performance, a gente sempre fala de meritocracia, etc., e o medo que eu tenho é que normalmente a gente cai numa vala comum de, meta smart, avaliação anual. E assim, será que esse é o modelo? Será que é assim que funciona? Porque eu já vi ciclos diferentes. Provando é que eu trouxe o cara certo para fazer as perguntas. Começou muito bem. Cara, e eu já vi também essa discussão em inúmeros fóruns. Acho que é uma discussão que ela é recorrente e ela é sempre calorosa, né? Porque acho que traz opiniões diferentes, impacta na... É o input, acho, do processo, né? É um dos inputs. Quando você fala de meritocracia, reconhecimento, gestão de carreira, cara, avaliação de desempenho talvez depois ali da contratação, mas pensando no ciclo, depois que o empregado está dentro da empresa, dentro da companhia, cara, o input que vai determinar ou vai direcionar a esteira ali é a avaliação de performance, né? Performance, talvez potencial ali, que se mistura um pouco, mas acho que está tudo naquela linha. E uma das coisas que eu penso hoje é que, cara, às vezes eu vejo muita discutindo, mas não faz mais sentido fazer um processo de gestão de performance dessa forma, acho que tem que ser alguma coisa mais orgânica, mais natural. Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Acho que uma das coisas que eu vejo, várias empresas que fizeram esse movimento de evoluir para um processo mais orgânico, ou não um processo, mas uma maneira de gerência mais orgânica, voltaram atrás. Então, acho que eu não estava dentro dos cases, então não posso avaliar muito quais foram os motivos que fizeram elas voltarem, mas, cara, me dá um indício que tem alguma coisa que não foi como eles estavam planejando. Porque, né, vamos lá, a vida é sempre um pouquinho mais complicada que o PowerPoint, né? Porque parece que a ideia no PowerPoint faz sentido, mas na prática alguma coisa saiu fora ali do que estava esperado, então elas voltaram atrás e estão repensando. Eventualmente elas vão voltar, vão fazer algum ajuste e vão voltar, mas me parece que é alguma coisa assim. O que eu já ouvi de algumas empresas que fizeram isso? Até algumas empresas que deram esse passo. Empresas estavam muito maduras e já tem uma cultura. Porque eu acho que o grande objetivo de você criar um processo dentro de uma empresa, principalmente processo de pessoas, é você criar você acostumar as pessoas, você criar uma cultura, criar um comportamento. Cultura.
E aí, ok, uma vez que você já está com a cultura estabelecida, as pessoas já fazem isso naturalmente, ok, talvez esteja no momento de você pensar em tornar o processo menos burocrático, mais flexível, porque as pessoas já têm o entendimento, aquilo ali já está arraigado, as pessoas já fazem isso meio que sem precisar de um reforço contínuo. Acho que é um ponto a avaliar. Mas uma coisa que acho que é difícil de considerar, de pensar, é que as empresas se renovam, né? Eu acho que essa premissa parte do princípio que a cultura ela se retroalimenta. E eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. O quanto que você consegue manter, principalmente no contexto de hoje, onde as empresas, cara, se renovam, as pessoas já não trabalham nas empresas, tem várias pesquisas que mostram, né? Que antigamente as pessoas passavam por 3 empresas ao longo da carreira, ficavam em torno de 7 anos, 10 anos, e hoje em dia a média está em torno de 2 ou 3 anos. A expectativa é que as pessoas passem por 7 empresas ao longo da sua carreira. Então, como é que você vai garantir, ou como é que você vai pensar que a sua cultura vai se manter sem o suporte de um processo bem estruturado, né? Eu acho que isso é um ponto. Além disso... Pô, mas você, desculpa te interromper, que você colocou... Cara, você fez uma resposta colocando um ponto mais difícil ainda. Porque, assim, cultura, então, assim, um programa de gestão de performance, mal ou bem, com 2, 3 anos, você coloca ele no ar, você amadurece, você consegue encaixar ele, fazer com que ele entre em outro cruzeiro. Rodando, isso aí. Mas cultura, cara, cultura você não muda assim. Total. Cultura é mais pesado ainda. Então, é difícil de mensurar e é difícil de você... Cara, você tocou num ponto que para mim é crucial. Com essa rotatividade, como é que você sustenta uma cultura? Eu não sei. Eu não sei. É uma pergunta que, cara, as empresas que hoje conseguem fazer... exatamente. Como é que você consegue sustentar isso ao longo do tempo para uma empresa... Enfim, que as pessoas entrem, saiam, se movimentem, mas aquilo ali permaneça. Não sei. Eu acho que além do entre e sair das empresas, que a gente falou de turnover, pessoas que mudam de empresa, só que eu acho que tem um outro ponto que tem a ver com isso que você falou. Eu acredito que a cultura está muito ligada à liderança, ao papel da liderança. E eu acho que uma das coisas que eu discuti bastante em uma das vezes que eu estava implementando o processo de gestão do zero, a Aninha entrou na live que trabalhou comigo lá na Thyssen e na Ternium. Ela vai lembrar porque eu discutia várias vezes com ela, que eu estava em remuneração, cuidando da parte de metas, e ela estava na parte de desenvolvimento. Parte mais soft, né? Mais abraça a árvore e tudo mais. Fala isso não, tu vai arrumar inimigo aí, hein? Tu vai arrumar inimigo aí. Mas uma coisa mais soft, que é mais conceitual, né? E a gente tinha várias discussões nesse sentido. O quanto que você está empoderando a liderança quando você coloca um processo bastante mais rígido, né? E uma das coisas que eu sempre contra-argumentava com ela era: ok, a gente tem que pensar que empoderar não é simplesmente você colocar as pessoas e acreditar que as coisas vão acontecer naturalmente, organicamente. Você pode pensar e você pode partir dessa premissa, talvez, para um grupo de executivos mais sêniores, um grupo de liderança que já foi formado de alguma forma. Mas, quando você está pensando, e principalmente lá que era uma realidade de chão de fábrica, onde a gente tinha diversos supervisores, tinha um volume de pessoas muito alto, cara, eu não vejo muito outro caminho que não ensinar através do processo. Você cria um processo, direciona essas pessoas para fazerem de acordo com o processo, e em paralelo você vai fortalecendo os fundamentos, para que ela não faça aquele processo simplesmente de forma automática, que ela entenda o fundamento que está em paralelo, mas ela precisa fazer. E aí, ok, depois que ela estiver mais na frente, ela vai questionar. Quando a gente pensa em remuneração, fica até mais fácil. Vai contribuir. A ponta de entrada, o cara tem que ter instrução de trabalho o mais claro possível, sem muito espaço para questionamento, para discussão. É um processo mais estrito. Quanto mais você sobe na avaliação de cargos, você vai ter mais liberdade de atuação. E aí, ok, para esses cargos, ok, você pode fazer um modelo um pouco mais sofisticado, com um pouco mais de margem para abrangência, mas na base do funil, cara, eu acho que você tem que ter um processo estrito até para educar esse cara, porque independente do cara que vem de fora, tem um cara que está dentro que começa a desempenhar um outro papel. E se esse cara não tem um caminho para ele seguir, ele vai para qualquer lugar e aí vai ficar perdido. Vai ficar perdido. É que nem se pensar, você pai, você sabe, cara, não adianta você chegar para a criança e falar, ok, você tem que dar liberdade, tem que dar autonomia para a criança, mas não adianta você falar, toma um prato de comida, come aí, agora eu vou ver o que você faz. Primeiro você vai fazendo e depois ela vai entender e depois ela não vai fazer aquilo que você mostrou durante muito tempo. E aí um dia, quem sabe, ela vai fazer quando ela quiser, os nossos filhos vão fazer. Mas no geral, cara, no começo
mesmo você mostrando, eles não fazem, imagina se você não bota um modelo ali para eles seguirem no começo. Então, acho que vai por aí. E eu tenho aí um posicionamento mais polêmico em relação à avaliação de performance, que eu também discutia muito com a Aninha lá, que é a questão da curva. Essa não estava no roteiro, mas já que você deu esse gancho, vou te perguntar qual é a sua posição em relação à curva forçada de performance. Cara, a gente sempre dá, né? Forçada a orientação, mas sabe que a orientação no final acaba sendo um forçado com margem de erro. Para ser bem sincero, assim, a gente trabalha sempre, eu trabalhei em empresas que elas sempre faziam de alguma forma uma forçação de curva. E assim, eu não enxergo hoje, vendo os modelos, da forma como funcionam, e óbvio, a consequência que acaba sendo naturalmente a grana ou o reconhecimento, qualquer coisa outra assim, não vejo não tendo. Isso é uma posição minha, pessoal. Eu não vejo como não pode não ter, não tem como não funcionar. Porque naturalmente você vai referenciar a tua régua de performance. A não ser que você tenha absolutamente para toda a tua organização métricas totalmente quantitativas, que você consiga mensurar e medir exatamente, cara, foi 0,1, não foi 0,2 e tal, não sei o quê. O que não acontece para algumas partes, algumas áreas da empresa, mas não acontece na totalidade. E eu tenho um questionamento também com métricas quantitativas, porque eu acho que o como você atinge determinados resultados faz toda a diferença. Então, naturalmente, você vai criar uma régua interna de comparação. Quando você cria essa régua interna, você precisa ter uma curva forçada. Talvez eu esteja, não sei o quão polêmico eu sou, mas eu não consigo imaginar porque imaginemos que não seja forçado. Imaginemos, por hipótese, não seja. Você faz a avaliação de um determinado grupo e você tem 50% de pessoas lá no primeiro quartil, lá no quartil mais alto. Cara, desculpa, você não vai conseguir reconhecer todas aquelas pessoas porque os recursos são limitados. Cara, e tem outra coisa não adianta botar pimenta nesse negócio. Tem duas coisas. Eu acho que uma é que muita gente que questiona a curva de performance, acho que não entende exatamente o porquê. A história que a gente estava falando, do fundamento, né? Acho que a curva de performance, muita gente atribui a curva de performance a uma questão simplesmente de limitação de budget. Porque você fala, cara, ok, você precisa para distribuir, para conseguir reconhecer uma parte, você precisa limitar. Porque os recursos são limitados. Uma das primeiras lições que a gente aprende em remuneração é, cara, o saco de dinheiro é um só, você precisa distribuir. Você não cria... Tirando os Estados Unidos, né, que conseguem imprimir dinheiro e sem criar um processo inflacionário gigante, mas no mundo normal, você não cria dinheiro, não se cria do nada, né? No máximo você pode fazer uma alavancagem ali, mas tem uma série de consequências. Aprendido isso fora, cara, tem uma outra questão que é o modelo, a curva de performance não é simplesmente, na minha interpretação, não é simplesmente por uma restrição orçamentária. Ela tem um motivo que ele é um método comparativo. Ela não é... Só referencial. Exatamente, você tem duas formas, de maneira geral, eu acho que você tem duas formas de fazer uma avaliação em relação às pessoas, um grupo ou as pessoas. Você pode fazer, como você falou, cara, você criar um gabarito, que é o que a gente faz no modelo de escola, você cria uma prova, e aí você tem lá, acerta tudo, ou você acerta, ou você está certo, ou você está errado. Você pode gabaritar a prova, e nesse modelo, quando você compara contra o gabarito, você ancora no certo ou errado, você pode ter 100% das pessoas cumprindo 100% da tarefa. Você pode ter um empate técnico de todo mundo. Exatamente. Só que no modelo comparativo, não. Porque você está comparando em relação às pessoas. Não interessa se você... A avaliação não é mais ótimo, bom, ruim. Não é bom ou ruim. É melhor ou pior, é comparativo. Então, e aí, cara, nessa discussão, quando eu participei uma vez lá na TIC, como eu estava falando, desse modelo da implementação quase que do zero desse modelo, e a gente teve várias discussões. E aí eu vi, cara, um dos diretor financeiro, ele deu um exemplo que para mim foi excelente. Eu até comentei numa live aqui outro dia, cara, que fala do esporte olímpico. Cara, esporte olímpico não tem essa de quanto você tem que correr. Você tem que correr o melhor, você tem que ser o melhor. Exatamente. Você tem que fazer o seu melhor, porque você não sabe o quanto o cara do lado, o cara que vai competir com você, o seu oponente vai fazer. Então você tem que fazer o seu melhor. Então eu acredito que o modelo comparativo
para além de outras discussões mais filosóficas de, cara, o quanto você gera um modelo colaborativo e tudo mais, mas é o melhor para você extrair o melhor de cada indivíduo. Cara, e o modelo comparativo, ele necessariamente vai te fazer abrir o olho para o como as pessoas atingiram seus objetivos. Necessariamente. O que para mim é bom. Para mim é bom. Porque você atingir a meta, você pode atingir de várias maneiras. Você pode passar por cima de todo mundo e cumprir suas metas. Sim. Agora, que não é o ideal, obviamente, né? Mas você tem que prezar por aquela pessoa que atingiu as metas e atingiu de uma maneira que ela conseguiu construir em conjunto, colaborativamente, etc. Eu confesso que eu tenho dúvidas se isso está diretamente associado ao modelo ou isso está mais associado aos critérios que as pessoas vão usar para comparar. Porque você pode, dentro de uma curva comparativa, você fala, cara, vou comparar e vou comparar. Vamos pensar num time de vendas que eu acho que é sempre mais fácil de exemplificar, que são coisas muito objetivas, né? Então você fala, cara, ok, você pode comparar e falar, o vendedor A vendeu 10 mil e o vendedor B vendeu 15 mil, matando todo mundo, entregando o pedido errado para o cliente, mas ele vendeu 15 mil, trouxe 15 mil de faturamento. Se você não considera, por exemplo, retorno de pedido e satisfação do cliente como um critério, você pode ainda premiar o cara que não se atentou ao como. Então eu tenho dúvidas do quanto que só o comparativo coloca isso. Mas se você coloca isso como critério, eu acho que facilita bastante. Só que um outro ponto que eu acho que o modelo comparativo ajuda muito, e tem a ver com o que você falou da crença. Eu acho que a gente tem uma crença que se a gente conseguisse um modelo quantitativo e matemático, ele seria assim, o mais justo de todos. E as pessoas às vezes não se atentam para uma coisa que é, todo modelo quantitativo ele tem uma brecha, que é o planejamento. Que geralmente quando você faz um modelo quantitativo, você vai comparar contra o planejado. Você vai botar uma meta, e aí você vai botar, vamos pensar nesse modelo de vendas. O cara tem lá, o cara tem que vender. Você pode botar, o cara tem que vender 10 e o outro cara tem que vender 10. Eventualmente, esse cara que tem que vender 10 no território, sei lá, do Rio de Janeiro, é muito mais difícil do que ele vender 10 no território de São Paulo, por exemplo. E aí tem uma subjetividade que, independente do seu modelo de avaliação ser quantitativo, o planejamento vai influenciar nisso. E aí eu acho que o modelo de avaliação comparativo ele te ajuda porque ele força a você subir sempre a barra. Porque, eventualmente, você já participou de algumas reuniões de calibração, você sabe que quando chega lá, começa a discussão do tipo, mas o cara vendeu 10 mil em São Paulo. São Paulo é mole. O cara que vendeu 10 mil no Rio é muito mais difícil. E aí isso traz uma discussão produtiva e traz um desconforto na minha visão, que eu já vi acontecendo algumas vezes, que é quando o gestor tem que voltar para o cara, ele botou uma meta fácil, digamos, uma meta mais tranquila de ser atingida, para garantir o supera, o outstanding da equipe, e ele não consegue convencer, ele tem que voltar para o cara. E quando ele tem que voltar para o cara, acho que se a gente articula bem a campanha de comunicação, o que ele precisa entender na minha visão? Meu amigo, não, e aí acho que aí está um grande desafio, ele entender que ele não pode voltar para o cara e falar assim, olha só, sabe o que aconteceu? Você foi super bem, superou a meta, mas o pessoal do RH, cara, inventou uma regra lá que só pode ter 5 supera. Esse é o pior dos mundos. Mas se você consegue fazer o cara entender que, meu amigo, o que você precisa fazer agora? Como diria a nossa amiga Dilma, né, ex-presidente, você precisa dobrar a meta, o cara precisa aumentar a meta. Ele precisa aumentar a meta, calibrar a meta. Então acho que isso automaticamente vai fazendo com que a régua suba. E aí protege essa distorção do planejamento. Evita essa distorção do planejamento da meta, a calibração da meta. Mas você, assim, a gente está falando já um pouco também de comunicação, né? Comunicação, resposta, feedback e tal. Mas você é completamente... Melhor, você não. Como é que você enxerga a explicação desses programas de metas? Porque muitas vezes o que eu percebo, o que eu já vi acontecer, é que tem lá, alguém seta determinada régua, determinada meta, só que tem muito pouca explicação para o funcionário, para o avaliado, sobre como é que é o processo de avaliação, sobre quais são as alavancas que vai fazê-lo ser superou, ou ser atingiu, ou não atingiu, ou qualquer coisa do gênero. Você acha que isso é um processo que tem que ser amplamente aberto? Esse é um excelente. Não, acho excelente pergunta. Eu acho que para mim tem 2 pontos. Eu acho que para setar de cara, assim, eu acho que comunicação é muito chave. Para mim é prioridade 0 em qualquer modelo de gestão. Porque se você não comunica, você pode ter um modelo perfeito, matematicamente perfeito, conceitualmente perfeito.
Se a pessoa não entende o que você falou, se a pessoa não entende no final do dia o que ela precisa fazer, cara, você não vai conseguir influenciar no comportamento que, na minha visão, deveria ser a prioridade zero do RH. Influenciar, direcionar o comportamento das pessoas para que elas façam Sim. o que a companhia precisa para a companhia crescer. E se você não entende, cara, já era. Pode até ser que dê certo, mas assim, vai ser Por acidente. a aleatoriedade muitas vezes joga a nosso favor. Mas Sim. acho que o processo de gestão pressupõe que você não vai deixar o acontecimento das coisas ao bel prazer da aleatoriedade. Né? Claro. Como a gente brincava lá, o nosso amigo, claro. Vamos acender uma vela para torcer para o negócio dar certo. Mas, então acho que comunicação é muito chave. E eu acho que é um ponto que as empresas, e talvez principalmente no Brasil, ainda não se atentaram, não abriram os olhos para isso. Algumas sim, mas eu acho que a maioria ainda olha isso como uma coisa que deve ser fechada. E eu acho que muitas vezes se toma essa decisão baseada numa premissa que é equivocada, que é, eu não vou comunicar porque é uma informação sensível e aí ninguém vai saber. E na minha experiência, não sei na sua, mas na minha experiência, é justamente o contrário. As pessoas, todo mundo fica sabendo, só que fica sabendo torto. Não, vai sabendo torto. Vai sabendo Cria torto. respostas. Exatamente. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Na verdade, eu te perguntei sobre os processos de avaliação, porque, assim, o que eu acho de verdade? Eu vejo que, num geral, a gente ainda dá pouca atenção no momento que a gente está setando. A gente está falando de metas, né? No momento que a gente está setando metas. A gente dá muito pouca atenção para isso. Isso é um processo crucial que, lá na frente, quando você vai tentar ver o que você escreveu, sei lá, 10 meses antes, você vai ver assim, putz, eu não acredito que eu botei uma meta dessa forma. Aí vai querer corrigir o negócio acaba ficando pior ainda. E o processo de avaliação em si, a impressão que eu tenho é que boa parte, inclusive de líderes, não conhece, não sabe como funciona. Não sabe o que é um momento de calibração, não sabe quais são as comparações que são feitas. E aí, por não saber, não consegue comunicar, não consegue explicar. Causa frustração para todo mundo na cadeia. Então, eu, particularmente, eu sou adepto, assim, cara, é informação que o líder precisa ter para fazer a sua comunicação? Então abre. Abre. Explica como é. Explica qual. Olha só, temos aqui 1.000 pessoas. Explica tudo pro cara dessas 1.000 pessoas. A gente espera que entre 25 e 30 fiquem aqui. Né? E fala pro cara, olha, isso aqui é um modelo que não adianta. Ele vai ser um modelo comparativo. Em algum momento ele vai ser um modelo comparativo. Você tem que explicar quais são as alavancas, você tem que entender o que a gente está buscando, você tem que perceber no comportamento da pessoa como é que ela está entregando isso. Tem outras coisas, inclusive, além das metas que você precisa ficar de olho, o quanto que essa pessoa está agregando no grupo. Enfim, criar uma visão mais lato sensu, né, na gestão. Cara, isso perfeito. Eu acho que a gente ainda peca muito. Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Aí você tocou, acho que num ponto que é de tornar os líderes multiplicadores dessa questão, porque nesse mundo que a gente está falando, a gente fala de mundo VUCA, de startup, e eu tenho lido, consumido muito conteúdo de empreendedorismo digital, e muito se fala de escalabilidade. Cara, a importância que se tem em você dar escalabilidade para os negócios, para a sua empresa. E eu vejo que o RH muitas vezes não percebe o quanto essa gestão centralizadora, ou essa forma de trabalho centralizadora, entendendo que as coisas de RH são confidenciais e aí não pode falar com ninguém, o quanto que isso reduz a escalabilidade do RH. Porque aí você vai ter, quando você tem que ter um funcionário de RH para cada 5 pessoas, para cada 10 pessoas, seja lá qual é a matriz que você colocar, cara, você não está preparando o seu negócio para crescer. E principalmente se o seu negócio for um negócio intensivo em mão de obra. Porque, ok, se ele for intensivo em tecnologia, se ele tiver outras alavancas de crescimento, sim, pode ser que isso não seja preponderante. Mas se a alavanca dele, se a alavanca de crescimento dele é mão de obra, por exemplo, se você tem um negócio de construção civil, um negócio de serviços, cara, você precisa dar escalabilidade aos seus processos de RH. E você só vai conseguir fazer isso, na minha visão, descentralizando essa informação e capacitando essa liderança para rodar sozinha, de forma autônoma. Mas aí volta naquele ponto que a gente falou, não é deixar eles autônomos e falar assim, ó, toma aí, agora se vira. Acho que
tem um processo de educação e de comunicação. Ferramental, claro. E eu não vejo como educar sem comunicar. E aí, acho que nesse processo de comunicar, tem duas coisas que eu acho super importantes e que a gente falava muito lá na nossa época de Souza Cruz. Tipo, keep it simple, mantenha as coisas simples, cara. Porque quando você pensa num processo que é muito complexo e é fácil cair nessa tentação, porque você sempre vai ter uma exceção para tratar, você sempre vai querer criar uma árvore de decisão um pouco, porque, poxa, mas tem a situação X que pode acontecer, não é melhor a gente criar uma regrinha aqui para prever isso? Cara, eu acho que isso tende a tornar o processo mais complexo, as pessoas não vão entender, e aí quanto menos as pessoas entendem, menos elas conseguem replicar. E aí vira uma bola de neve. Aí você, para fazer isso, como é complexo, você precisa botar o RH na cadeia de aprovação, e aí você começa a perder escala, você começa a perder agilidade no processo. Então, uma das coisas é manter as coisas simples. Eventualmente, para sanear um eventual desvio que você não está cobrindo, porque você não pensou numa regra, numa árvore de decisão com 1000 variáveis, cara, você educa no fundamento. Você fala, olha, por que eu estou fazendo isso? Porque mais importante que entender a regra, de conhecer a regra, na verdade, é entender o que está por trás. E aí, de onde que veio isso, né? Exatamente. E, eventualmente, você vai ter que confiar nesse gestor para ele tomar as decisões. Porque você parte do princípio que se você botou ele na cadeira lá, cara, ele está apto a tomar, ele está tão apto quanto você, que é especialista da área de RH, a tomar decisões no dia a dia. Claro. Então, acho que isso é uma premissa importante. Anda bala aí agora. Então, rendeu essa pergunta. Vamos mudar. Eu botei aqui 5 perguntas. A gente foi emendando. Derivando. Mas foi bom. Cara, uma pergunta que eu tinha colocado aqui para aquecer, que eu acho importante, pegando talvez num outro viés. A gente entrou num viés mais técnico, e são duas coisas que eu procuro sempre trabalhar aqui no canal. Acho que um viés um pouco mais técnico para as pessoas enriquecerem conhecimento, uma visão também de história de carreira e de modelagem para que as pessoas que estão, principalmente que estão começando, poderem olhar, mirar e ter alguns exemplos para se basear na hora de tomar as decisões. Então, pensando nessa população que está no começo de carreira aqui em RH, queria que você compartilhasse um pouco do que você acredita que você fez bem ao longo da sua carreira, quais foram decisões ou coisas importantes que você acredita que fez bem para te levarem até onde você está. Porque eu acho que você, seguramente, cara, é um profissional bem sucedido, já cresceu, está num lugar que muitas pessoas hoje que estão no começo olham como um lugar muito distante de chegar numa empresa super reconhecida, numa posição de gestão estratégica. O que você acredita que você fez ao longo da sua trajetória que te ajudaram ou aceleraram essa sua caminhada até onde você está? Cara, essa pergunta é muito boa e ela vai ao encontro de outra que eu tinha colocado aqui também, que é sobre desenvolvimento, crescimento, o que o profissional de RH deveria buscar em termos ao longo da sua trajetória, em termos de conhecimento e experiência. E, na verdade, assim, eu acho que não existe muito uma receita de bolo, mas uma coisa que ela tem que estar sempre presente, que sempre esteve presente nas posições que eu ocupei, e eu comecei como analista de planejamento analista 1 de planejamento, era curiosidade. Cara, eu sempre fui um cara extremamente curioso, mas não é uma curiosidade boba de por que isso, por que aquilo, não. É uma curiosidade para tentar fazer o entendimento do todo, para tentar ver dentro da cadeia de produção, de RH, o que eu estou fazendo está contribuindo para o quê? E se eu fizer isto assim, vai acontecer o quê? É ter uma gestão de consequência daquele espaço que você está ocupando. Então, assim foi na minha cadeira de planejamento, onde se eu errasse uma análise e passasse para alguém que determinado índice de incremento de uma verba qualquer era X% e na verdade deveria ser Y, eu ia dar errado no orçamento de RH como um todo. E aí você tem a noção, você comunicar com as pessoas, você buscar entender qual é a tua essência, o que a essência do teu trabalho contribui para o todo. Isso é um aspecto. Tem um outro aspecto que eu acho super relevante, que é o seguinte: cara, durante a trajetória acontecerão alguns trens passarão na estação e nem sempre o trem que você quer pegar, ele vai passar ali no momento que você quer. Às vezes vai passar um trem
que você não queria pegar. Que você não queria pegar definitivamente. Cara, não quero isso. Porque não, mas aquilo ali vai te dar bagagem, vai te dar experiência, para você lá na frente ter um atalho para pegar aquele outro trem que você queria. Então, o que eu falo é o seguinte, eu hoje não acredito, eu definitivamente eu não acredito numa carreira linear. Não acredito, o que eu chamo de carreira linear? O cara é analista 1 de remuneração, vai virar analista 2, depois vai virar especialista de remuneração, coordenador, gerente de remuneração. Eu não acredito nisso. Isso não existe. Isso, na minha opinião, isso não existe. E se existe, para mim, não é o ideal, porque você cria um cara muito especialista. Você cria um cara muito... Você vai criar um expert no assunto, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Um cara que pode ser competência máxima, mas que talvez não tenha o traquejo na hora que o calor vier aqui no pescoço dele, e ele tem que arrumar uma solução de business partner. Então, para mim, cara, as experiências são extremamente interessantes e por mais disruptivas que elas possam parecer para um profissional que quer ser expert em alguma coisa, cara, tem aproveitamento. Meu sonho é ser gerente de remuneração. E na época, lá, posso falar por mim, na época de Souza Cruz, meu sonho era ser gerente de remuneração. Meu sonho era isso, me achei na área de remuneração da Souza Cruz, era excelente, né? Você tinha, projetos a 1000 toda hora e tal, não sei o que, era muito bom. Eu nunca fui gerente de remuneração na Souza Cruz, nunca fui. Fui analista de planejamento, especialista de remuneração, BP de não sei o que, gerente de fábrica, voltei para ser gerente de remuneração na Globo. Ainda tem chance, tem gente que volta. As portas estão sempre abertas. Mas voltei a ser gerente de remuneração na Globo. Agora, por que eu fui gerente de remuneração na Globo? Porque meu caminho passou por... Fui especialista de remuneração, obviamente, conceito a gente adquire, fiz um monte de projeto, mas, atendi desde tecnologia até um gerente de fábrica que tem meta pra caramba. Então, o traquejo, a experiência, a multiplicidade de experiência te torna mais preparado para posições de gestão, por exemplo. Assim, eu tendo a achar que isso é sempre um atalho. Então, E óbvio, nunca parar de estudar, né? Assim, estudar, é algo... E estudar não é só... outra coisa que para mim também... Eu sou meio disruptivo em algumas coisas, tá? Tem gente que gosta muito de sala de aula. E eu não acho que isso seja um problema. Pelo contrário, isso é essencial também. Você ter cursos de especialização, você, em algum momento da sua vida, cursar um MBA numa escola boa, isso faz diferença, é óbvio que faz diferença. Até faz tanto para o profissional quanto para o pessoal, o networking que você vai fazer ali dentro desse curso. Porém, assim, as experiências que você tem trabalhando, para mim, são muito enriquecedoras. Muito, assim, são essenciais. Você tem um problema na mão que você tem que falar com 5, 6, 10 pessoas para resolver e fazer com que essas pessoas contribuam para a tua solução, te dá um gabarito, te dá história para contar. Na hora que você estiver numa entrevista, fala assim, tinha um problema assim, o que você fez? Eu tinha que falar com o fulano de tal área, tinha que falar com o diretor tal, tinha que falar com não sei quem, não sei o quê, e tinha que fazer todo mundo convergir para um objetivo comum. E como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Deu certo, não deu certo? Deu errado aqui. Mas você fala, não deu certo, mas... Não deu certo, mas não dá. Não dá. Olha só, eu digo para você o seguinte, o meu início de carreira foi em área de vendas. Eu fui assessor comercial na Petróleo Ipiranga. Foi meu primeiro emprego. Bicho, eu não sirvo para vendas. Eu não sirvo para vendas. Fui desligado, obviamente. 2 anos depois eu não servia para aquilo. Aquilo não era minha praia. Eu não estava no meu traquejo aquele monte de coisa, aquela pressão. Não é pressão pela pressão, mas é aquele número pelo número, e você tem que fazer. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aprendi. Depois de muito tempo, eu reconheci o seguinte, cara, aquilo fez bem para mim. Porque entender aquele calor da área de vendas... Hoje, quando vem algum BP e fala assim para mim, se eu tivesse na posição de remuneração, né? Fala assim para mim, cara, eu preciso resolver um problema de estrutura nesta área para ontem. Cara, eu sei que quando o cara chega assim, eu tenho que ter um espírito marketing, né? Eu tenho que responder, cara. Eu tenho que ter um call to action muito forte. Então, e eu não consigo, se eu tivesse simplesmente sentado nos conceitos, especialista, cara, talvez
não fosse, essa velocidade não me atingisse tanto. E talvez uma coisa para você refletir, talvez que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Cara, às vezes não deu certo naquele momento. Não dá pra gente julgar, a gente se julgar de forma anacrônica, né? Que é, cara, você falar de você, Sem se dúvida. você não daria certo. Acho que hoje você é uma outra pessoa. Eventualmente, se hoje você tivesse uma posição de venda, cara, talvez você tivesse muito mais outra cabeça. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu queria complementar com os pontos que é. Não, eu ia fazer um resumão, né? Eu ia falar isso, eu ia falar, cara, não perder a curiosidade, se enxergar dentro de um processo de entrega que a tua área faz, para você dar valor para aquilo, porque quando você reconhece aquilo que você entrega, você acaba valorizando mais, você se valoriza mais, e não perder as oportunidades de carreira, de conhecimento, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem coisas que às vezes você não quer fazer, mas que serão essenciais de você ter lá na frente para o teu objetivo ser alcançado. Cara, total. Eu tô lembrando de um conteúdo que eu fiz outro dia falando sobre essa questão de crescimento e como você crescer no momento de crise, que tipo de coisas você precisa fazer que eu acredito que você precisa fazer para crescer. E aí, obviamente, a gente sempre fala muito baseado no que a gente viveu, né? Eu acho que algumas coisas têm tudo a ver com o que você está falando, que é, por exemplo, essa questão de você, eu não diria estudar, eu trocaria estudar por aprender, porque eu acho que estudar é diferente de aprender. Eventualmente, cara, você estuda muito e não aprende. E quando você fala assim de trabalho, 100%. Cara, trabalho, e você tem pessoas que vão passar pela mesma área, vão sofrer as mesmas experiências, e algumas vão aprender muito, e outras não vão aprender nada. Eu ouvi uma analogia outro dia que eu achei bem interessante para explicar isso, eu achei muito, muito didático. Fala, cara, da diferença do motorista de Uber para o piloto de Fórmula 1. Cara, se você pegar em horas de voo, horas de volante ali, cara, eventualmente o motorista de Uber, o taxista tem muito mais horas do que o piloto de Fórmula 1. E o que faz a diferença, né, entre esses dois caras? Eu acho que é muito É óbvio que tem uma série de questões, mas assim, de forma mais simples, acho que tem muito na intencionalidade de aprender. O piloto de Fórmula 1, quando o cara tá buscando alta performance, então o cara vai correr. Sim. E depois ele vai voltar para revisar o que ele pode fazer para fazer melhor. Ele tem um propósito, ele tem um senso de propósito, uma questão de resultado, ele valoriza muito o resultado final, obviamente. Então, acho que isso também ajuda. Quando você vai passando pelas experiências de forma aleatória e sem se atentar ao que aquilo pode contribuir para você, e aí pegando um gancho com aquele famoso discurso lá do Steve Jobs, do Connect the Dots, quando você não se preocupa em conectar os pontos, cara, eventualmente você vai ter experiência, você vai ter aprendizado, mas eu acho que ele vai ser muito mais pobre. Então você não vai absorver o melhor daquela experiência e dificilmente você vai alcançar a alta performance, mesmo passando por um trajeto muito rico em oferta de aprendizado. Então acho, cara, isso E aí quando você. E por fim, quando você faz isso. Não, é porque ter um objetivo é importante. Não, ter um objetivo de carreira é importante, importantíssimo. Então, porque senão você fica passeando também somente e aí perde o sentido, né? Você sabe, cara, eu vou fazer isso por causa disso. Eu vou topar essa experiência aqui de 3 anos, mas, porque vai me agregar nesses conhecimentos aqui que às vezes eu não sei muito, mas é importante para que eu adquira bagagem, porque ali na frente eu vou querer, não vou morrer ali. Então, precisa estar conectado com isso, realmente. Você conseguir antecipar, né, os movimentos futuros, você antecipar a recompensa de um determinado esforço para você conseguir passar pelos percalços do caminho, porque ninguém vai ter uma trajetória linear, né? Linear de crescimento, de só coisas que dão certo. Você vai passar por alguns percalços, e quando você pensa num propósito maior, não é que as coisas vão ficar, não é que vai ser tudo às mil maravilhas, mas vai ficar, eu acredito que fica mais fácil de você passar por isso. E aí, só para concluir, que eu acho que a importância de você fazer essa conexão dos pontos e você construir um aprendizado, porque acho que no final, quando você vai construindo, você vai construindo o seu trajeto de uma forma única, você constrói um conhecimento e você constrói uma possibilidade de gerar valor que é única sua. E aí, dentro do mercado, a gente tem a lógica de quando você tem alguma coisa que é commodity, você tem diversas pessoas competindo por aquilo. Dentro da área de remuneração, por exemplo, que é a área que eu conheço mais. Cara, eu vejo várias pessoas falar, ok, a pessoa aprende cargos e salários. E aí a pessoa acha que, cara, mas quantas pessoas sabem de cargos e salários? Quantas pessoas sabem de remuneração? Ou se você é um especialista, você fez toda a sua carreira em remuneração, quantas pessoas são especialistas em remuneração?
Cara, talvez não tantas como em outras áreas de RH, porque de fato a remuneração é uma área mais restrita, mas mesmo assim vai competir ali por preço. Quando você tem uma commodity, você compete por preço. Quando você tem alguma coisa que é única, você passou ali, você aprendeu um pouquinho de remuneração ou muito de remuneração e você consegue conectar com a sua experiência de BP, com a sua experiência na área de planejamento. Você começa a construir um conhecimento, uma entrega, uma possibilidade de gerar valor que só o Pelágio vai ter. E aí quando você vai para esse lugar, cara, você não tá concorrendo com ninguém. Você vai para um processo seletivo, que as pessoas precisam disso, acabou a vaga. Você adquire um carimbo próprio. E o Flávio aqui, o Flávio que está vendo aqui a gente, ele mandou uma boa também, cara. Habilidades pessoais, é óbvio, também entram no conceito. As habilidades pessoais que cada... E aí eu coloco relacionamento, etc. Isso é importante, você cultivar. Posicionamento eu acho muito importante também. Você não ser um cara que... Eu acho que todo mundo tem que ter um quezinho de desafiar a hierarquia dentro do limite de preservação do próprio emprego. Mas o desafiar a hierarquia é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Você saber, às vezes, falar, pô, teu chefe está lá no teu ouvido te pentelhando para fazer um negócio, e fala assim, cara, eu não posso fazer isso agora. Pô, isso é mais prioritário que isso. Sabe, ter uma posição mais, digamos, executiva dentro da sua própria cadeira é super importante também. Enfim, é um conjunto de coisas. Acho que vai, se eu pudesse resumir uma coisa que eu sempre bato aqui, é porque eu acho que tem muitas formas de você chegar nesse caminho. Mas uma coisa que eu acredito que mais contribuiu para o meu crescimento é estar sempre buscando gerar valor. E quando você fala isso, por exemplo, você desafiar o seu gestor, você está procurando gerar valor. Porque se você só executa o que ele te diz para fazer, cara, você virou um robô, você virou uma commodity de novo, que você só segue ordens. E aí eu vou lembrar de uma live que eu fiz com o Antônio Linhares, que é um cara também com super experiência na área de... o Antônio Linhares é o papa da remuneração praticamente, pô. Esse dia tá na Vale ele, né? Da Vale ele. Exato. Trabalha com o meu ex-chefe lá, exato. André Santos. Ele falou, cara, e eu tava reassistindo a live dele para editar umas partes interessantes para botar aqui no canal. Ele falou, cara, não se preocupa com esse trabalho com Excel, com essas coisas, cara, porque isso é do robô. Daqui a 1, 2 anos, alguns lugares já é o robô que faz, e daqui a alguns anos, cara, vai ser o robô. Então, assim, se preocupa em fazer coisas que geram valor. Eu acho que esse você devia dar um resumo, uma única dica, cara. Se preocupe em gerar valor. Encontre o seu caminho para gerar valor. E acho que tem algumas coisas que a gente falou aqui que a gente pode... Quem estava atento pincelou aqui de como construir o caminho dele para gerar valor. Boa. Cara, a gente está chegando aqui, tá faltando 4 minutos. Estou com medo de entrar numa outra pergunta dessa, que aí não vai dar tempo. A gente tem que fazer... Eu vou te cobrar aqui agora, a gente tem que fazer uma outra dessa para discorrer mais. Mas a gente falou um monte aqui, foi legal, foi bacana. Eu tinha ainda também umas questões, porque eu tinha umas questões mais estratégicas também de... porque, assim, hoje de verdade eu tenho um questionamento seguinte. Onde que a área de RH vai se encaixar nesse mundo que você trouxe aí, nesse mundo VUCA, daqui a 5, 10 anos, sabe? Eu tenho alguns exercícios, eu de vez em quando me pego pensando nessas coisas malucas. Tem alguns exercícios que me dão uma angústia tremenda, mas também quando eu vejo transformações de empresas que estão acontecendo hoje, essas empresas, principalmente as empresas digitais, eu vejo assim, cara, tem muita coisa para ser feita. Só que a gente não pode parar na idade da pedra, a gente não pode parar nos processos antigos. A gente tem que dar um jeito, de alguma forma, antever, como esses caras anteveem as coisas e tentar se encaixar ali, porque tem muita coisa para a gente contribuir ainda. Então, falar de RH no mundo digital e RH daqui a algum tempo é algo que eu preciso ler a respeito, mas é algo que tem me dado uma certa coceira assim, de discutir. Mas eu não acho que vão ter coisas tão diferentes do que a gente falou aqui durante essa coisa. Porque eu acho que, ok, você vai mudar o veículo, mas pessoas são pessoas. Eu tenho lido história muito, por exemplo, sobre marketing digital. E aí, quando você pega os fundamentos do marketing digital, muitos deles, cara, são coisas que já se fala. Você pega a Kotler, tem várias coisas que Kotler falava nas primeiras literaturas que se aplicam ainda. Mas você tem que focar no fundamento, porque o fundamento, acho que uma das coisas que eu vejo também quando eu procuro aprender algo na parte teórica procurar conhecimentos que não sejam perecíveis.
Cara, e uma das formas que eu vejo, tem um conceito que fala mais sobre avaliação de empresa, modelo de negócio. Não sei se você já ouviu falar do efeito Lindt. Sim. Cara, quanto mais tempo as coisas duram, maior a probabilidade que elas continuem durando. Então, você pegar talvez um conhecimento que já existe há muito tempo, um conhecimento que ele é perene, já foi provado contra o tempo, cara, e focar naquilo e entender como isso você vai poder aplicar isso nesse novo contexto. E não se prender tanto às regras, às ferramentas, aos sistemas, aos modismos. Eu acho que quem tiver com essa cabeça, cara, vai ter lugar em qualquer lugar. Conceitualmente tendo a concordar com você. Mas eu acho que tem algumas vírgulas aí para a gente discutir. Mas deixa para a próxima. Vamos fazer uma próxima para a gente discutir. Cara, tem 1 minuto e meio. Além de te agradecer pela disponibilidade, pela parceria, sei que você está na maior correria aí, com uma série de coisas profissionais e pessoais também. Superou as expectativas, a expectativa estava alta, cara, superou, foi ótimo. Quero te agradecer. Papo contigo é sempre bom. Sempre Considerações finais são, cara, dica final para o pessoal de RH que está começando agora. Resumo, 1 minuto para dicas e considerações finais. Cara, não deixa, vou plagiar você, não deixa de aprender, aproveite as oportunidades que aparecem. As oportunidades, às vezes, você pode enxergar elas de modo restrito, mas certamente trarão bons aprendizados, bom repertório para você. E aprendamos a contar as histórias, né? A pegar esse troço todo e juntar e falar assim, cara, o quanto que eu era ontem, qual é o meu aprendizado de hoje e o que eu posso contribuir para a evolução das empresas onde eu estou, para a evolução da minha própria carreira. Aprender a contar a história, envelopar esse negócio todo, eu acho que é muito, muito legal e muito necessário para a carreira de quem está começando aí. Vamos cair. Cara, muito obrigado mais uma vez. Foi